Olá, me chamo Cláudio Barreto e isso aqui é uma escova de dente. Pois é, você tirou a sorte grande, sabe por quê? Hoje você vai descobrir que essa escova de dente guarda o segredo para fazer os seus cabelos crescerem de forma 100% natural, super barato, extremamente fácil e tudo comprovado e testado por milhares de pessoas. Ficou curioso? Então assista essa apresentação até o final, pois nesse vídeo vou mostrar exatamente o que mudou na minha vida. Vou te dar 5 segundos para você parar o que estiver fazendo nesse momento. Feche suas redes sociais, deixe o celular no silencioso, porque o que você está prestes a descobrir é de extrema importância. Vamos lá? Nessas fotos você pode ver exatamente como eu era e como eu sou agora. Isso sem remédio para crescimento de cabelo ou transplantes caríssimos. É isso mesmo. Existe um método natural de restauração dos fios que pode deixar você com o cabelo bem mais bonito, cheio e saudável. Isso em menos de 5 semanas. Fica comigo que nos próximos 5 minutos você vai aprender passo a passo sobre esse método sensacional e inovador, que está trazendo de volta a autoestima de milhares de pessoas. E vai descobrir ainda que a verdadeira causa que faz homens e mulheres perderem os cabelos não tem nada a ver com genética, não tem nada a ver com o que você ouve por aí. A queda está ligada a um esteroide bizarro que seu corpo está produzindo dentro de você nesse exato momento. Isso é muito importante. Se trata de algo que não é apenas responsável pela sua perda de cabelo, mas também pode colocar praticamente todos os homens com um ponto calvo e em grave risco, inclusive, de câncer de próstata. E isso está acontecendo agora, fluindo e percorrendo todo o seu corpo como uma dose letal de veneno. Isso atinge em cheio os seus folículos capilares e destrói pela raiz, fazendo com que não se reproduzam de novo. E aí? Você já se sentiu frustrado, constrangido, envergonhado? Até mesmo deprimido por não ter cabelo? Seja muito ou pouco, isso não faz diferença. Fique comigo nesse vídeo nos próximos 5 minutos para mudar sua vida completamente. Você vai recuperar seus fios como quando era um garoto ou uma garota. Não, vai muito além disso. Você vai recuperar sua autoestima, vital para o homem que é, e que esqueceu de sua força e potência por causa da sua calvície. Vale ressaltar que tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo vale tanto para homens quanto para mulheres. Porém, essa descoberta que fiz acaba beneficiando homens em outras áreas da saúde também. Mas sabe o que é mais interessante? Tudo que vamos ver nesse vídeo beneficia a sua saúde como um todo. Seja homem ou mulher, é incrível! E você não está sozinho nessa. Isso acontece com milhares de pessoas ao longo de suas vidas. Pessoas que perdem os fios, a autoestima, a confiança em si. Imagine recuperar tudo isso. Você quer saber como é que isso acontece? Continue assistindo a essa apresentação. Você vai descobrir que existe um método natural nunca antes revelado e que seus resultados têm sido cientificamente testados e comprovados. Antes disso, eu vou lhe contar um pouco da minha história. Eu tenho 57 anos de idade, sou técnico de radiologia e desde cedo tive que lidar com a perda de cabelos. Pois é. Comecei a fazer parte do time dos carecas lá pelos meus 20 e poucos anos de idade. Isso começou apenas com ponto calvo, e meus amigos ficavam fazendo chacota e me provocando o tempo todo. E bastou chegar aos 30 anos para que aquela parte sem cabelo se transformasse numa cratera brilhante. Imagina como eu me sentia. Fiquei com aquele anel em volta do lado de fora da minha cabeça. Realmente muito frustrante. Eu confesso para você, eu era um cara com uma aparência péssima. Me sentia como um ET. Verdade. Ficava na paranoia ao sair de casa. Ficava sempre pensando que as mulheres deixariam de me admirar ou me paquerar por causa daquela careca. Por favor, não ria. Foi uma época muito constrangedora. Aí eu resolvi usar boné. Ficava chato de boné em eventos sociais, restaurantes mais bacanas. Isso não é nada educado. Bastava eu tirar o meu boné que todo mundo parecia que me olhava com um olhar estranho. Imagina, eu era chamado de senhor naquela época por pessoas até mais novas do que eu. Bastou chegar aos 40 anos para a situação piorar. Olhe essa foto e veja como a situação ficou realmente crítica. A partir daí decidi partir para a batalha. Comecei a usar um medicamento chamado Rogaine,
uma loção capilar à base de minoxidil. Usava 2 vezes por dia como indicado. Confesso que esperei por 4 longos meses por um resultado que nunca chegou. E esse era o período que o fabricante dizia ser mais do que suficiente para que o produto desse resultado. Logo, o que ganhei com isso foram resultados decepcionantes. Alguns pelos apareceram na minha testa, né? E isso definitivamente não era o que eu buscava. Pelos na testa? Parece piada, né? Minha careca continuou lá e eu sofrendo efeitos colaterais péssimos, incluindo uma dor de cabeça que parecia estar em chamas. Sem falar que esse Rogaine me custou R$150 por caixa. Ou seja, me custaria cerca de R$1.800 por ano. É bastante caro para a crise que estamos vivendo, não acha? Bom, o que eu percebi foi que teria que continuar gastando num tratamento capilar que definitivamente não estava funcionando. Fiz pesquisa no site da Rogaine e lá era informado que, caso eu parasse de usar o medicamento de uma hora para outra, os fios que haviam nascido cairiam novamente em 4 meses. Ou seja, eu teria que gastar R$19.000 na próxima década para ter alguns fios de cabelo na minha careca. Bastante frustrante isso. Assim comecei a buscar outras alternativas e cheguei ao genérico minoxidil. Ele também tinha os mesmos problemas, era muito caro, oferecia os mesmos efeitos colaterais e teria que ser usado pelo resto da minha vida. Então disse para mim mesmo, esqueça isso. Pensei a começar a procurar transplante capilar. Tive muito medo e me senti enjoado em pensar em me submeter a uma cirurgia. Não sei se você sabe, em um transplante capilar, o cirurgião realmente fatia entre 3 a 4 centímetros do seu couro cabeludo com uma lâmina. E em seguida ele coloca os fios através de um processo artificial extremamente doloroso. Esse processo custa cerca de 10 a 50 mil reais, que vai depender de alguns fatores, como técnica utilizada, número de fios a serem implantados, entre outros. E é um procedimento muito caro e arriscado, sem qualquer garantia de sucesso. Por isso, desisti desses procedimentos de restauração capilar. Primeiro porque o Rogaine simplesmente não estava fazendo efeito, além de me trazer sérios riscos colaterais, o que me deixava bastante irritado e triste. E o transplante capilar era terrível, além de ser caríssimo. Então eu deveria apenas aceitar minha calvície e ignorar o quanto eu estava me sentindo feio e sem autoestima? Será que eu deveria aceitar o fato de não estar sequer conseguindo despertar o interesse do sexo oposto? Não, essa é a minha história. E poderia ter terminado assim. Trágico, não acha? Foi quando algo realmente embaraçoso aconteceu que mudou o rumo de minha história. Eu vou dizer agora o que foi realmente a chave para um método de restauração capilar completamente natural. Segura a peruca aí! Bom, isso aconteceu quando eu estava no meu médico para fazer o exame anual de próstata. Vou pular os detalhes porque você sabe muito bem o que acontece e o quanto é desconfortável. Não tenho vergonha disso. Saúde em primeiro lugar, não é verdade? O que isso tem a ver com a perda dos seus cabelos? Calma que estamos chegando lá. Depois do meu médico me examinar, ele confirmou que a próstata estava aumentada. Fiquei chateado e entendi por que estava indo ao banheiro com mais frequência e também estava tendo problemas com isso. A parte que me chocou foi quando ele disse que o que estava causando o aumento da próstata era um esteroide chamado DHT, ou dihidrotestosterona. Em resumo, é um esteroide que desempenha um papel influente na perda de cabelo. Ele também é normalmente responsável pelo despertar das células cancerígenas da próstata. Nunca tinha ouvido falar nele antes. Meu médico disse ainda que o DHT vem da testosterona e afeta também as mulheres, de um modo diferente, mas também agride o pleno funcionamento do organismo feminino. Meu médico disse que o ponto é que os níveis elevados de DHT não são bons em homens, pois pode ser uma causa importante de um câncer de próstata, que faz com que os níveis de testosterona caiam. Enquanto em mulheres, o DHT causa desequilíbrio hormonal e alteração no humor, podendo causar ondas de calor e até mesmo depressão. Isso tudo foi muito chocante de ouvir, porque eu não tinha ideia de quanto esse DHT podia ser destrutivo.
Meu médico disse em seguida algo que você deve prestar muita atenção. É nisso que está a chave que levou você a perder o seu cabelo e como você pode reverter naturalmente esse processo. Vamos lá. Supondo que o DHT possa ser a causa esmagadora de toda a perda de cabelo que você enfrentou ao longo de sua vida. Isso porque quando eu perguntei ao meu médico, ele simplesmente disse que os hormônios entram no seu folículo piloso e basicamente os matam. Realmente há muita informação por trás disso. Se eu for falar tudo aqui, esse vídeo vai ficar muito cansativo e o meu interesse é ajudar você. Você não tem noção do que está prestes a descobrir. Continuando. Confesso que quando comecei a investigar, dei um pulo na frente do meu computador ao pesquisar a relação entre o DHT e a perda de cabelo. Encontrei muitas pesquisas e estudos sobre o tema, até mesmo da Universidade de Harvard, comprovando a ligação entre o DHT, a perda de cabelo nos homens e o câncer de próstata. Informações realmente válidas e não apenas achismo, todas em inglês, que por sorte é uma língua que eu domino. Confesso que foi difícil até certo ponto por ter muitos termos clínicos e científicos, porém eu estava focado em encontrar uma solução. Então comecei a pesquisar em todos os lugares, passando pela Faculdade de Medicina da Pensilvânia e pelo Centro Médico da Columbia University. Comecei a perceber que esse tal de DHT é mesmo o principal responsável pela perda capilar. E de alguma forma eu poderia descobrir como parar esse esteroide. Além de ajudar todos os homens e mulheres que sofrem com a calvície, eu também estaria ajudando a todos os homens a se prevenir contra o câncer de próstata. E foi justamente essa investigação que me ajudou ao método de restauração capilar natural. Muito mais barato do que todos os outros modelos de tratamento disponíveis no mercado hoje. Fica comigo que eu vou explicar tudo para você. A primeira coisa que você precisa entender é o que é esse esteroide e por que ele causa perda de cabelo. O DHT é também chamado hidrotestosterona, o hormônio androgênico esteroide encontrado dentro do seu corpo. Especificamente, o DHT é feito quando seu corpo metaboliza a testosterona que já existe em você. Ter um pouco de DHT é normal. O problema é quando seu corpo começa a transformar pura testosterona no esteroide DHT. Isso leva a níveis mais baixos de testosterona, baixo desejo sexual, fadiga constante e desequilíbrio hormonal. Tudo isso juntamente com a glândula da próstata aumentada, que pode virar um câncer no futuro, sem falar na acelerada perda de cabelo. Interessante, né? Bom, o DHT age da seguinte forma. Ele entra na sua corrente sanguínea e começa o seu caminho até chegar ao folículo piloso, responsável pelo crescimento do seu cabelo, bloqueando novos fios que iam nascer, por isso sua careca continua a crescer. Pois mais e mais fios estão sendo desperdiçados e não estão sendo substituídos. E é por isso que seu couro cabeludo se torna mais visível e seu ponto calvo aumenta ainda mais. Lembrando que tudo isso que está sendo revelado tem como base alto nível de investigação científica das mais conceituadas universidades e associações médicas do mundo. A questão mais importante disso tudo é que existe uma forma de fazer o seu corpo diminuir muito a produção de DHT. Isso é sensacional! Quando eu percebi que isso seria possível, que poderia parar com a perda de cabelo e fazer crescer um novo e saudável fio, comecei a me debruçar sobre milhares de estudos científicos e artigos de revistas científicas renomadas, todas em inglês. No meu caso, eu sentia que estava andando devagar demais os estudos de DHT, pois meu cabelo estava caindo rápido demais. Depois de muitas pesquisas, comecei a notar que havia um culpado em comum que parecia ser mencionado frequentemente em relação à produção de DHT, que ninguém relacionava à perda de cabelo. Era a enzima que existia dentro do nosso corpo, chamado enzima 5-alpha-redox. Acho que é assim que se pronuncia. Ou seja, em todos os meus estudos percebi que a causa da produção da DHT estava relacionada à enzima 5-alpha-redox, que junto com o DHT, esse vilão destruidor de fios, aumentava ainda mais os efeitos prejudiciais ao cabelo, como, por exemplo, o aumento excessivo da oleosidade que entope os bulbos capilares. Enfim, faz muitos estragos esse cara e manda todos os seus cabelos para o chão.
E se conseguisse fazer com que meu corpo parasse de produzir essa enzima e controlasse a produção de DHT, conseguiria parar com a calvície. Descobri que tanto homens quanto mulheres produzem essa enzima. Essa é a parte ruim. Só que tem uma parte muito boa. Durante toda a minha pesquisa, descobri que alguns minerais, ervas e vitaminas poderiam inibir essa enzima a partir de 5 agentes bloqueadores. Ou seja, eu poderia reverter a minha careca e ainda dar fim ao aumento da próstata. Decidi me tornar minha própria cobaia e comprei cada um dos ingredientes necessários para a produção dessa enzima. Fiz diversas combinações de todos os itens enquanto escrevia o que estava fazendo e o quanto cada nutriente seria necessário para cada combinação. Tudo isso permitiu que eu chegasse ao tão esperado resultado. Meu cabelo começou a crescer em 4 semanas. Comparando com a quantidade de meses que não havia obtido nenhum resultado quando usava medicamentos químicos, foi um resultado surpreendente. Quando me olhei no espelho, vi que o ponto calvo da minha cabeça parecia estar menor. Aqui está uma foto tirada no dia 19 de julho de 2015. A primeira vez que deu para ver que meu cabelo parecia estar voltando de novo. Já no dia 30 de julho de 2015, apenas 2 semanas depois, comecei a perceber o meu cabelo crescendo mais um pouco, o que foi muito encorajador. E foi assim que me mantive usando a combinação de alimentos para ver o que aconteceria. E a partir desse ponto, a cada dia me olhava no espelho e via meu cabelo crescendo mais cheio e saudável. Essa foto mostra o meu progresso. Ela foi tirada no dia 26 de agosto de 2015. Você pode ver como o meu cabelo estava crescendo rápido, né? Foi realmente incrível como consegui obter essas mudanças com combinação de vitaminas e minerais. Achava tudo na mercearia perto de casa e com custo muito baixo, sendo que o meu custo mensal acabou sendo menor do que eu gastava antes e meu cabelo foi crescendo de maneira surpreendente. Quando fui ao médico 6 meses depois de começar esse tratamento, para fazer os exames de rotina, a primeira coisa que ele perguntou foi se havia feito um transplante capilar. Eu ri na mesma hora, disse que não e compartilhei a minha história com ele. Finalmente havia encontrado um pequeno grupo de vitaminas e minerais que, quando combinados, paravam de transformar a minha testosterona na DHT. E nem preciso dizer que meu médico ficou muito espantado e pediu imediatamente outro exame de próstata. O que ele ficou surpreso foi que realmente a glândula não havia aumentado e decidiu pedir um exame de sangue para verificar os meus níveis de testosterona e DHT. Quando ele viu o resultado, ficou sem palavras. Tinha a mesma quantidade de testosterona que um jovem de 25 anos de idade e meu corpo tinha a quantidade mínima de DHT. Ele me disse que nunca havia visto nada desse tipo. Foi quando me pediu para ler a combinação de itens que estava usando para que pudesse compartilhar com seus pacientes. Claro que aceitei, afinal eu estava muito orgulhoso do meu esforço. E para completar, esses pacientes eram homens e mulheres que, como eu, sofriam de calvície e de repente em 4 semanas voltaria a ter cabelo. Além disso, todos os pacientes masculinos começaram a perceber que sua próstata já não estava tão grande e os níveis de testosterona estavam bem mais saudáveis do que antes. Logo, o que havia descoberto era um avanço para a medicina. Isso é muito satisfatório, eu estou muito feliz com esse feito. Meu médico me dizia que eu tinha o dever moral de tornar essa descoberta acessível para o público em geral. Fiquei meio relutante no início, depois acabei cedendo e percebi que realmente tinha essa missão. Passar para todos como encontrar um padrão de crescimento de cabelo natural. Eu não sou um homem de negócios. Isso foi a primeira coisa que eu disse ao meu médico e ele me apresentou para especialistas de uma renomada escola de medicina. Tivemos uma reunião produtiva com um dos pesquisadores mais renomados, que apresentou centenas de estudos sobre o caso, juntamente com uma análise científica detalhada do porquê desse tratamento dar certo. Foi uma apresentação realmente impressionante. A ciência comprovou que meu tratamento estava correto. Porém, eles simplesmente não poderiam ajudar a publicá-lo. A resposta para isso foi que existe um mercado por trás dos medicamentos de queda de cabelo que movimenta bilhões de dólares. E ainda tem a indústria do câncer que movimenta cerca de 250 bilhões de dólares por ano, sem contar com milhares de universidades que recebem bilhões em dólares em financiamento dos fabricantes de medicamento e operações farmacêuticas a cada ano. O médico responsável, que se chama Dr. Francisco CM, não posso falar o nome dele aqui,
Disse que não poderia publicar isso pelo fato de ser um risco muito grande de perder os financiamentos da universidade e por isso não poderia estar envolvido. Eu realmente fiquei muito chocado e me senti muito triste. Pensei como poderia alguém que fez um juramento de ajudar os necessitados e doentes se recusar a dar-lhe algo que iria melhorar a saúde tão drasticamente. Isso me deixou irritado, especialmente por se tratar de algo que não oferecia nenhum efeito colateral envolvido e podia estabelecer o seu cabelo e ainda prevenir o câncer de próstata. Então resolvi assumir o risco sozinho e colocar esse processo de restauração capilar na internet. Assim eu estaria bem longe da indústria farmacêutica bilionária e todas as pessoas teriam acesso ao meu tratamento. Sendo assim, dei o nome de Queda Nunca Mais. Bem sugestivo, não acha? Você vai ver exatamente como pode parar a sua queda de cabelo e reverter a calvície por completo em 4 semanas, voltando a ter a sua cabeleira linda de novo. Dentro desse programa eu vou listar tudo o que você tem que fazer, combinando esses diferentes ingredientes naturais de forma específica e adicioná-los ao seu dia a dia. Basta seguir o protocolo de tratamento passo a passo para que em 1 ano seu corpo coloque para fora todos os excessos da enzima e do DHT. Enquanto isso, seus fios vão crescendo de volta de maneira saudável. E isso ainda vai influenciar o tamanho da sua próstata e restaurará a testosterona para medidas mais saudáveis, o que irá fazer com que você desfrute do aumento da energia sexual e perda de gordura que ocorrerá ao usar as minhas dicas. São muitos benefícios. E veja bem, os homens não são os únicos que podem usar desse benefício. As mulheres também podem usar esse programa de restauração capilar para que possa ter um aumento na saúde capilar e no volume dos cabelos. São milhares de pessoas, entre homens e mulheres, como você e eu, usando esse programa e obtendo sucesso. Inclusive, eu recebi e-mails de pessoas agradecendo por ter mudado a vida delas. Juliano Alcântara, 62 anos, engenheiro. Tudo que sempre quis na minha vida foi ter meu cabelo de volta. Desde os 19 anos de idade, comecei a sofrer de calvície e com 30 já era completamente calvo. Tinha feito de tudo, tratamentos, remédios e estava quase fechando a cirurgia de transplante capilar. Quando descobri o programa do Cláudio, fiquei curioso. Meio desconfiado, resolvi apostar. Comprei e hoje sou outra pessoa. Em 6 meses, meus fios voltaram a nascer e todos acham incrível. Patrícia Andrade, 43 anos, secretária. Sempre tive cabelo ralo. Nunca achei que fosse sofrer de calvície. Se homem careca já é feio, imagina mulher. E foi o que aconteceu. Meu cabelo foi ficando cada vez mais ralo, caindo, e eu desesperada. Comprei shampoo de babosa, usei todos os remédios e sofri efeitos colaterais péssimos, nada adiantou. Foi quando um amigo me disse ter descoberto um método natural que deu certo com ele. Comecei a fazer e seguir a dieta com toda a suplementação necessária. Gente, meu cabelo voltou a existir, cheio de vida, volume e mais lindo do que nunca. Cláudio, obrigado, você mudou minha vida e devolveu minha autoestima. Desde que recebi esses depoimentos, o Queda Nunca Mais tem apenas melhorado. Venho aperfeiçoando os métodos durante todo o tempo e nossa área de membros está em constante atualização. Como lhe falei antes, através dele já tratamos milhares de pessoas e estamos levando essa informação também para outras línguas. Eu quero impactar o mundo. Eu penso que todos que sofrem alguma perda de cabelo devem usar esse programa imediatamente. Se você parar para considerar tudo o que lhe falei até agora, vai ficar bastante claro em sua mente como esse programa é extremamente poderoso. Ter acesso a esse programa é um grande avanço em sua vida. O que quero dizer até agora é que homens e mulheres que queiram combater a sua calvície tinham que se tornar dependentes de medicação contra a perda de cabelo, além de sofrer com grandes efeitos colaterais como os descontroles hormonais, dependência química, erupções em seu couro cabeludo, isso mesmo, erupções e até mesmo náuseas. Sem falar que para homens tem um agravante. Esses medicamentos vendidos hoje no mercado podem causar impotência sexual. Do que adianta ter alguns fios a mais na cabeça e ficar impotente, não é mesmo?
Além disso, esses remédios foram fabricados de modo que você tenha que usá-los para sempre. Como eu falei, causam dependência química. No Queda Nunca Mais, o meu método de combater a calvície, você vai gastar bem menos. 50 vezes mais barato do que os tratamentos químicos durante um ano. E olha que esses gastos com medicamentos não são nada se comparados com um transplante. Uma cirurgia custa muito caro, envolve um cirurgião enfiando uma faca no seu couro cabeludo. Meu método custa até 700 vezes mais barato do que um implante capilar. Neste programa, nada disso será necessário. Com apenas algumas vitaminas e minerais incluídos no meu programa cientificamente comprovado, você vai eliminar de vez os piores pontos calvos e vai voltar a ter o crescimento natural do cabelo em apenas algumas semanas. As pessoas que já usaram e que estão satisfeitas com esse programa me contaram que esse programa não vale o preço que está sendo vendido. O valor dele vai além do preço que está agora. Afinal de contas, hoje nós já estamos tratando em média centenas de pessoas por dia com problemas de calvície. Pensei em cobrar o valor de R$600, que seria o mesmo preço de 4 caixas de medicamentos químicos que tem por aí para o tratamento capilar. Ou seja, você pagaria somente 4 meses de tratamento, que seria um pagamento único comparando com o tratamento convencional que você paga pelo resto de sua vida. A boa notícia é que não vou fazer isso com você, porque também já sofri o que você está sofrendo. E poderia cobrar esse valor sabendo que ele ficaria muito abaixo dos R$1.800 que você gastaria em um ano com os mesmos medicamentos. Preparado? Esse programa vai sair pela bagatela de 12 vezes de R$12,66, 42 centavos por dia. Me diga aí, o que você faz com 42 centavos por dia? Não dá nem para comprar o cafezinho, você sabe, né? Não se trata de dinheiro, e sim de ajudar tanto os homens quanto as mulheres a recuperar sua autoestima e beleza. É possível recuperar tudo isso e finalmente a saúde. Sem contar que o programa faz com que todos possam ter a cabeça cheia de cabelos de novo e também pode salvar vidas de inúmeros homens, diminuindo o risco de desenvolver o câncer de próstata. Eu percebi que não havia maneira de viver com minha consciência tranquila se minha própria ganância impedisse que as pessoas evitassem uma doença tão grave e mortal. E é por isso que eu não vou pedir que me paguem 800, 500, nem mesmo R$200, porque minha consciência simplesmente não vai permitir. Ao invés disso, você vai ter acesso a todo o programa através da área de membros exclusiva e bastante fácil de ser acessada, onde você vai ser capaz de ler todo o conteúdo em qualquer computador ou um dispositivo móvel. Com apenas um investimento de 42 centavos por dia, você vai aprender como combinar esses ingredientes especiais e fáceis de serem encontrados em poções diárias. A culpa não é sua de ter acreditado todo esse tempo nesses medicamentos que prometem fazer crescer os cabelos. Você não deve se culpar. Culpe as indústrias farmacêuticas que só querem faturar bilhões com esses medicamentos e que nos adoecem, que ficam impedindo que tratamentos como esse possam chegar até você. Você tem 3 opções. Primeiro, fazer o que sempre vem fazendo e continuar os mesmos péssimos resultados. Segundo, optar por um transplante capilar e gastar todas as suas economias e de brinde ter vários efeitos colaterais. Ou a opção 3, clicar no botão abaixo e começar hoje mesmo a recuperar os seus cabelos, sua saúde e sua autoestima. Sua felicidade está a um passo de ser concretizada. Não seja infeliz pro resto da vida. Faça como eu fiz, eu me dei essa chance de ser feliz. Infelizmente, para mim, não havia alguém disposto a me ajudar. Eu tive que fazer tudo sozinho. Mas você não precisa, pois eu coloco todo o meu conhecimento disponível na área de membros do Queda Nunca Mais. E sempre que eu encontro coisas novas e reais, eu atualizo e continuo mantendo você informado. Vamos lá, acredite em si, você merece! Você pode acessar o programa direto do seu computador, smartphone ou tablet. Basta clicar no botão abaixo para adquirir o programa em apenas 30 segundos. Você tem a garantia incondicional, de acordo com o Código da Defesa do Consumidor. Ou seja, se desejar, você terá o seu dinheiro devolvido integralmente. É isso mesmo, é risco zero.
Basta clicar no botão abaixo e começar agora. Pegue a lista de alimentos que tem no programa e vá ao supermercado mais próximo. Com isso, você tem o céu a seus pés. Você ficará surpreso como seu ponto calvo irá diminuir rapidamente e caso não esteja satisfeito por qualquer motivo que seja, reembolsarei seu investimento inteiramente. É como te disse, não tem risco. Você precisa agir rapidamente, pois como mencionei antes, as indústrias farmacêuticas estão se sentindo ameaçadas. Isso porque coloquei na rede esse tratamento incrível e desde então temos ajudado milhares de pessoas. Isso quer dizer que milhares de pessoas estão deixando de depender desses medicamentos. É lógico que as empresas farmacêuticas não estão nada felizes com isso e podem a qualquer momento tentar nos tirar do ar. Eles sabem que não temos poder econômico para enfrentá-los. Dói eu admitir isso. A verdade é que demos o primeiro passo contra esses tiranos farmacêuticos, que não sabemos se vão conseguir tirar esse vídeo do ar. Obviamente, esperamos que isso não aconteça. Não posso fazer qualquer promessa. Pode ser que você retorne em uma semana e não consiga obter esse programa, pois estaremos impedidos de ofertá-lo. Não perca sua chance de mudar de vida em 30 segundos. A escolha é sua. Se o programa for tirado do ar, você precisará se submeter a medicamentos perigosos como Rogaine e gastar milhares de reais por ano, sendo que ainda corre o risco de não funcionar nada e ter que se submeter a um transplante capilar. Ou, outra opção, ter que conviver para sempre com sua calvície. Você pode decidir ter seu cabelo de novo, tentar ignorar essa cratera que está na sua cabeça sempre que você olha no espelho ou culpar a genética, sendo mais uma pessoa que só sai de casa com boné como eu fazia antigamente. Parece que a decisão é bastante clara aqui. Basta clicar no botão abaixo e conquistar a sua felicidade e o acesso ao programa de restauração capilar, para nas próximas 4 semanas ter um cabelo saudável e ir dormir tranquilo, pois saberá que reduziu drasticamente o risco de câncer de próstata, além de descobrir que seu humor e energia sexual, enfim, toda a sua saúde está melhorando durante esse processo. Lembra da escova de dente que eu falei lá no começo do vídeo? Então, quando você escova os dentes diariamente, nem percebe a sua ação. E o que isso tem a ver com o fato de seguir o meu programa? É justamente inserir no seu dia a dia aquilo que é fácil e vai trazer um super benefício para você. Foi por isso que iniciei falando da escova. Você vai agora se cuidar ao se alimentar de forma correta, sem perceber. Simples, não? Vai ser automático, como quando você acorda e vai escovar os seus dentes. E você vai conseguir isso tudo usando praticamente nada, através de uma engenhosa combinação de vitaminas naturais, minerais e alimentos que custam baratíssimo e que estão nas prateleiras do supermercado ao lado. A decisão é sua. Eu acho que você já sabe exatamente o que você precisa fazer. Vamos! Se você ainda está aqui, é porque ainda possui algumas dúvidas. Bom, vamos responder todas as perguntas frequentes sobre o processo da restauração capilar. Dessa forma, você vai se sentir muito mais confortável sobre fazer esse investimento. Como um tratamento tão natural pode oferecer um resultado tão bom sem efeitos colaterais? Essa é a primeira dúvida que vem à cabeça. Estou falando de um método tão simples que custa barato. Ele dá certo porque diminui a produção de DHT, dando chance do seu cabelo crescer de novo, controlando enzimas que fazem o bloqueio do bulbo capilar e controlando o volume de sebo em seu couro cabeludo. Para as mulheres, o benefício adicional, além dos cabelos crescerem saudáveis e sedosos, o controle hormonal ajuda no bem-estar. Por isso, o processo de reconstrução capilar é tão poderoso e diferente de tudo que existe por aí, pois proporciona um crescimento real do cabelo, não o temporário oferecido pelos remédios, que ao parar de usar, os fios voltam a cair. Por que os transplantes capilares não dão certo se custam muito caro? É isso mesmo. Sabemos que custa caríssimo e que corre o risco ainda de não ter resultado algum. Esse procedimento não dá certo porque simplesmente não irá corrigir a causa real da queda de cabelo, e sim colocar fios mortos em sua cabeça, ou seja, com muita facilidade esse cabelo pode cair, senão ressecará rapidamente e aparentará um fio não saudável.
É isso que você quer? Na minha opinião, você deve começar logo a seguir o programa e ter seu cabelo novo. Basta clicar aqui e ver como funciona. Naturalmente, você deve estar em dúvida sobre o fato de que em apenas 4 semanas, vitaminas, ervas naturais e minerais serão a chave para que sua vida mude completamente. Eu entendo isso, mas funcionou comigo. Funcionou e funciona com outras milhares de pessoas. Por que não iria funcionar com você? 100% natural, sem risco à saúde, melhor que todas as opções disponíveis que hoje há no mercado. Esse programa é bastante completo. Você terá um novo visual, evitará o câncer de próstata, restaurará níveis saudáveis de testosterona, sendo que no caso das mulheres, além do combate à calvície, poderá equilibrar seus hormônios e experimentar menos mudanças de humor. Eu tenho uma agenda lotada, será que isso vai tomar muito meu tempo? Não. Todo o programa terá cerca de 10 a 30 minutos por dia, às vezes menos. Você só precisa dedicar esse tempo até que seus cabelos comecem a crescer. Depois disso, o programa será ainda mais curto, pois virará hábito. E tudo que vira hábito fica muito mais fácil. Será que o meu médico aprova esses métodos? Como eu havia dito antes, esse programa foi desenvolvido em conjunto com diversos estudos científicos e médicos. Eu tenho um pouco de receio com compras online, é seguro? Usamos um sistema terceirizado de pagamento, um dos mais seguros do Brasil, que conecta com o banco e faz a transição de forma mais segura disponível hoje no mercado. É risco zero. Seus dados não ficam armazenados e nem tampouco ficam disponíveis em um sistema, garantindo assim a sua segurança e privacidade. Resumindo, o crescimento dos seus cabelos está a um clique de distância de você. Eu arrisquei muita coisa e dei muito duro para levá-lo até você. Essa deveria ser uma decisão mais fácil de sua vida, pois sua frustração por essa cratera brilhosa que você carrega em sua cabeça não vai desaparecer da noite para o dia se você não fizer nada. Se você quiser ter cabelos novamente, terá que agir. Pense nisso. Se você tem uma simples decisão na sua frente que pode causar uma enorme, provavelmente a maior mudança na sua vida, trazendo mais alegria, liberdade, menos preocupação e menos sofrimento, faça isso! Clique no botão abaixo e veja por si mesmo que esse programa é muito poderoso. E se você ficar insatisfeito por qualquer que seja a razão, basta enviar um e-mail que nós reembolsaremos integralmente e incondicionalmente o seu dinheiro, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Para começar, basta clicar no botão abaixo desse vídeo. O que você está esperando? Clique e seja feliz de novo, agora com cabelos! Aqui é Cláudio Barreto. Obrigado por me escutar. Boa sorte.